Você já parou para se perguntar qual é o seu verdadeiro valor aos olhos de Deus? Em meio a um universo tão vasto, com bilhões de galáxias, será que realmente importamos? Há aproximadamente 3.000 anos, um jovem pastor chamado Davi olhou para o céu noturno da Judéia e fez essa mesma pergunta, mas a resposta que ele recebeu do Criador foi tão impressionante que arqueólogos, astrônomos e teólogos ainda se maravilham com a profundidade dessa revelação. O que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a maneira como você enxerga a si mesmo e o propósito divino para a sua vida. Vamos mergulhar juntos neste salmo extraordinário, palavra por palavra, desvendando segredos que estavam escondidos no hebraico original e que conectam perfeitamente com descobertas científicas modernas. Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Versículo 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Versículo 8. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Para compreendermos a magnitude desta revelação, precisamos voltar no tempo até as colinas próximas a Belém, região que hoje fica a apenas 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Arqueólogos descobriram que naquela época, por volta do ano 1000 a.C., os pastores passavam noites inteiras vigiando seus rebanhos sob um céu que, sem poluição luminosa, revelava milhares de estrelas visíveis a olho nu. Imagine Davi, ainda adolescente, deitado sobre as rochas calcárias daquela região, observando a imensidão celeste. Astrônomos modernos explicam que naquelas condições perfeitas de visibilidade era possível ver até 3.000 estrelas simultaneamente, criando um espetáculo que deixava qualquer observador completamente impressionado com a magnitude da criação. Mas aqui vem algo fascinante que muda tudo. A palavra hebraica usada para Senhor no início do Salmo é Yahweh Adonai. Uma combinação extremamente rara e profundamente significativa. Yahweh vem da raiz Hayá, que significa ser ou existir. O nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, indicando aquele que é eterno, autoexistente, sem começo nem fim. Já Adonai significa meu Senhor, meu mestre, carregando o sentido de autoridade absoluta e relacionamento pessoal. Especialistas em linguística hebraica explicam que quando Davi usa essa combinação dupla, ele está declarando que o Deus transcendente, que existe além do tempo e do espaço, é ao mesmo tempo o Senhor íntimo e pessoal de cada um de nós. Essa não é uma divindade distante e indiferente, mas o Criador que escolheu se relacionar conosco de forma profunda e transformadora. Agora, observe a palavra admirável no versículo 1. No hebraico original, encontramos adir, que antropólogos culturais revelam ter um significado muito mais poderoso do que nossa tradução transmite. Adir era usado para descrever algo majestoso, poderoso, nobre, digno de reverência absoluta. Era o termo reservado para descrever reis conquistadores, fortalezas inexpugnáveis, exércitos invencíveis. Quando Davi diz que o nome de Deus é Adir em toda a terra, ele está proclamando que não existe força, poder
ou autoridade que se compare à magnificência do Criador. Historiadores documentaram que, naquela época, o Oriente Próximo estava repleto de impérios poderosos como o Egito, a Síria e os reinos cananeus, cada um proclamando a supremacia de seus deuses. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declara que apenas Yahweh é verdadeiramente agir sobre toda a criação. Versículo 2 traz uma revelação que deixou estudiosos perplexos por séculos. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. A palavra hebraica para força aqui é os, que também pode ser traduzida como fortaleza ou refúgio fortificado. Arqueólogos descobriram que as antigas cidades fortificadas da região tinham muros de até 6 metros de espessura, construídos para resistir a exércitos invasores. Mas Deus diz que ele estabeleceu uma fortaleza ainda mais poderosa através das palavras de crianças inocentes. Para aquela cultura profundamente patriarcal, onde apenas homens adultos tinham voz em questões importantes, essa afirmação era absolutamente revolucionária. Antropólogos culturais explicam que as crianças eram consideradas insignificantes em debates espirituais e filosóficos, sem autoridade nem credibilidade. Mas aqui está a reviravolta divina. Deus escolhe exatamente aquilo que o mundo considera fraco e sem valor para manifestar seu poder supremo e silenciar seus inimigos. Jesus Cristo, séculos depois, citaria exatamente este versículo quando entrou em Jerusalém e as crianças clamavam: Hosana ao filho de Davi. Os líderes religiosos ficaram indignados, mas o Messias respondeu: Nunca lestes. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Ele estava conectando aquele momento com o Salmo 8, revelando que Davi havia profetizado sobre o próprio Cristo. Teólogos explicam que isso demonstra a unidade sobrenatural das Escrituras, onde textos separados por 1000 anos se entrelaçam perfeitamente no plano redentor de Deus. Versículo 3 nos leva ao momento crucial desta narrativa. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. A expressão obra dos teus dedos, em hebraico, é Maase Etzbaot, e aqui temos uma revelação linguística extraordinária. Especialistas em hebraico antigo explicam que quando a Bíblia se refere às mãos de Deus, geralmente indica obras de maior escala e poder manifesto, como a criação da terra ou a libertação do Egito. Mas dedos sugere trabalho delicado, detalhado, meticuloso, como um artesão criando uma obra-prima. Astrônomos modernos ficam impressionados ao descobrir que Davi intuiu algo que a ciência só confirmaria milênios depois. O universo não é uma massa caótica de matéria aleatória, mas uma criação incrivelmente precisa e finamente ajustada. Físicos descobriram que se a força gravitacional fosse apenas 1% mais forte ou mais fraca, nenhuma estrela poderia se formar e nenhuma vida seria possível. Se a força nuclear forte que mantém os átomos unidos fosse ligeiramente diferente, o universo se desintegraria. Cosmólogos chamam isso de ajuste fino do universo. E as probabilidades matemáticas de isso acontecer, por acaso, são tão pequenas que chegam perto de zero absoluto. E aqui está Davi, há 3000 anos, proclamando que os céus são obra dos dedos de Deus, trabalho artesanal do Criador, que planejou cada detalhe com precisão milimétrica, para que a vida pudesse existir e nós pudéssemos conhecê-lo. E então chegamos ao versículo 4, a pergunta que ecoa através dos milênios. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? A palavra hebraica para homem mortal aqui é Enosh, que vem de uma raiz que significa fraco, frágil, mortal. É diferente de Adam, que se refere à humanidade criada à imagem de Deus.
Enosh enfatiza nossa fragilidade física, nossa mortalidade, nossa vulnerabilidade. Historiadores explicam que a expectativa de vida naquela época era de apenas 40 a 50 anos, e as pessoas conviviam diariamente com doenças, fome, guerras e morte prematura. A pergunta de Davi não é filosófica ou abstrata, ela nasce da realidade brutal da existência humana. Mas observe a segunda parte, filho do homem, para que o visites? A palavra hebraica pakad, traduzida como visitar, carrega um significado profundamente rico que especialistas em linguística revelam ser quase impossível de traduzir com uma única palavra. Pakad significa inspecionar com cuidado, prestar atenção especial, cuidar ativamente, intervir com propósito específico. Quando Deus visita alguém nas Escrituras, não é uma visita casual de cortesia. É uma intervenção divina intencional que transforma destinos e muda histórias. E aqui vem a revelação que estremece os fundamentos. O Criador de bilhões de galáxias, que governa sobre dimensões que nossa mente nem consegue compreender, escolhe pessoalmente intervir na vida de seres humanos frágeis e mortais. Astrônomos calculam que nossa galáxia, a Via Láctea, contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas, e existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo observável. Se tentássemos contar todas as estrelas do universo, um número por segundo, levaríamos muito mais tempo do que toda a idade do universo até agora. E o Deus que criou tudo isso com seus dedos conhece você pelo nome, sabe quantos fios de cabelo existem em sua cabeça e se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Arqueólogos descobriram que mesmo nas culturas antigas mais avançadas, seus deuses eram vistos como distantes, caprichosos, indiferentes ao sofrimento humano individual. Mas o Deus de Israel era radicalmente diferente. Ele pakad, ele visita, ele intervém, ele se importa. Versículo 5 traz a resposta que muda absolutamente tudo. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A palavra hebraica traduzida como anjos aqui é Elohim, que na verdade é um dos nomes de Deus, significando literalmente seres divinos ou o próprio Deus. Teólogos explicam que o texto está dizendo algo ainda mais impressionante. Deus criou os seres humanos apenas um pouco abaixo de sua própria natureza divina. A palavra pouco é ma'at em hebraico, significando pequena quantidade, ligeiramente, quase nada. Não fomos criados como servos distantes ou escravos sem valor, mas como portadores da própria imagem divina, com dignidade, propósito e destino eternos. E então vem, de glória e de honra o coroaste. A palavra coroaste é atar em hebraico, que especialistas explicam ser o mesmo verbo usado para colocar uma coroa na cabeça de um rei durante sua cerimônia de coroação. Arqueólogos descobriram coroas reais de civilizações antigas do Oriente Próximo, elaboradamente decoradas com ouro, pedras preciosas e símbolos de poder. Quando Deus coroa a humanidade com glória e honra, Ele está declarando nossa realeza espiritual, nossa autoridade delegada sobre a criação, nosso papel como representantes seus na Terra. Antropólogos culturais explicam que em todas as culturas antigas, apenas reis usavam coroas, símbolos supremos de autoridade e governo. Mas Deus coroa cada ser humano criado à sua imagem, democratizando a dignidade divina para toda a humanidade. Versículos 6 a 8 detalham esta autoridade delegada. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. A palavra domínio em hebraico é mashal, que significa governar, ter autoridade, reinar.
Biólogos modernos ficam impressionados ao descobrir que os seres humanos são a única espécie capaz de exercer domínio intencional e criativo sobre todas as outras formas de vida. Domesticamos animais, cultivamos plantas, navegamos oceanos, voamos pelos céus. Nenhuma outra criatura possui essa capacidade abrangente de influenciar e transformar o ambiente em escala global. Mas aqui está algo fascinante que arqueólogos descobriram. Quando Davi escreveu sobre tudo o que passa pelas veredas dos mares, ele usou uma expressão específica que intrigou estudiosos por séculos. Como um pastor do interior da Judéia saberia sobre veredas dos mares? A região onde Davi vivia ficava distante do Mediterrâneo e ele não era marinheiro. Mas no século XIX, um oceanógrafo chamado Matthew Fontaine Maury, inspirado exatamente por este versículo do Salmo 8, decidiu procurar essas veredas e acabou descobrindo as correntes oceânicas, os caminhos invisíveis que atravessam os mares e permitem navegação mais eficiente. Ele chamou seu trabalho pioneiro de A Geografia Física do Mar e acredita este versículo bíblico como sua inspiração. Cientistas marinhos confirmam que essas correntes funcionam exatamente como veredas ou caminhos através dos oceanos, algo que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, conhecia 3.000 anos antes da ciência moderna. E aqui chegamos à revelação climática que conecta tudo. Este salmo não fala apenas sobre a humanidade em geral, mas profetiza especificamente sobre Jesus Cristo, o verdadeiro Filho do homem. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 6 a 9, cita este exato salmo e explica que seu cumprimento final está em Cristo. Ele escreve: Mas vemos aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus, o Deus eterno, tornou-se Enosh, frágil e mortal, experimentando nossa humanidade completa. Ele foi coroado, não com ouro terreno, mas com coroa de espinhos, que se transformou em glória eterna através da ressurreição. Teólogos explicam que o Salmo 8 cria uma ponte profética impressionante. Descreve a dignidade original da humanidade conforme criada no Éden, lamenta nossa fragilidade atual após a queda e aponta para a restauração completa que vem através de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, cumprindo perfeitamente o domínio universal que Deus originalmente delegou à humanidade. E aqui está a verdade que transforma tudo. Em Cristo, somos restaurados à nossa dignidade original, coroados novamente com glória e honra, destinados a reinar com Ele eternamente. Para aplicarmos isso hoje, precisamos entender que nossa identidade não vem de conquistas humanas, status social, aparência física ou aprovação de outras pessoas. Vem do fato extraordinário de que o Criador do universo nos fez pouco menores que Ele mesmo, nos coroou com glória e honra, e através de Cristo nos adotou como filhos e filhas da família real celestial. Quando você se sente insignificante, lembre-se, o Deus que criou trilhões de galáxias com seus dedos, escolhe pessoalmente pacar de você, intervir em sua vida, cuidar de cada detalhe, conhecer cada pensamento, valorizar cada lágrima. Historiadores documentam que este salmo foi cantado no Templo de Jerusalém durante séculos, lembrando ao povo de Israel sua dignidade diante de Deus, mesmo quando eram oprimidos por impérios poderosos. Hoje, 3.000 anos depois, essas mesmas palavras continuam proclamando a mesma verdade. Você importa infinitamente para Deus, não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é e de quem Ele criou você para ser. Arqueólogos continuam descobrindo evidências que confirmam a precisão histórica das Escrituras. Astrônomos continuam se maravilhando com a complexidade e beleza do universo.
Biólogos continuam descobrindo a singularidade extraordinária da vida humana. E tudo isso aponta para a mesma conclusão que Davi alcançou naquela noite sob as estrelas da Judéia. O nome de Yahweh Adonai é verdadeiramente admirável em toda a terra, e nós fomos criados com propósito, dignidade e destino eternos. Se esta revelação tocou seu coração, como tocou o meu quando mergulhei nas profundezas deste salmo extraordinário, compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de quanto vale aos olhos de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho do homem que se tornou Enosh, para nos coroar novamente com glória e honra, encha seu coração com a paz que excede todo entendimento. Que você saiba, no mais profundo do seu ser, que não é acidente cósmico nem insignificância estatística, mas obra-prima dos dedos divinos, coroado com propósito eterno, amado com amor infinito. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, que usou coroa de espinhos para que você pudesse usar coroa de glória. Amém.